sejam todos muito bem-vindos à sua segunda aula de Física, uma introdução parte 2, onde eu vou hoje apresentar alguns tópicos um pouco mais importantes que os tópicos que eu apresentei no primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o conceito de física, um pouco sobre a história da física, um pouco sobre as áreas da física. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as grandezas físicas, as unidades de medida e também o que é notação científica e como trabalhar com elas. Então já vai deixando aqui embaixo o seu gostei, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho aí para receber todas as notificações e quando a gente lançar um vídeo novo aí você já ser notificado e partir para os estudos, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para a aula. Então, para essa segunda introdução aqui, eu preparei para vocês um pouco sobre o que é grandezas físicas, unidades de medidas e notação científica. A importância desses tópicos, para iniciarmos nossos estudos, é que elas são como ferramentas que vocês vão utilizar para ajudar vocês mais lá para frente, quando nas outras aulas vocês vão utilizar essas três coisas aqui. Então elas são como ferramentas que vocês vão utilizar mais tarde. E assim, fazendo uma analogia para vocês compreenderem a importância dessa aula, é como se estudar física fosse uma missão das 3 espinhas demais, e na aula passada eu seria tipo o Jerry, falando para as garotas lá o que é que elas vão precisar fazer, qual que é a missão, o que é que elas vão ter que fazer, qual que é o objetivo delas. O dirigível UP é tudo menos lento, Clover. Devem chegar à ilha UP num segundo. Ilha UP? Como nas instalações de confinamento para os totalmente mais malvados de todos? Essa mesma. Vão transportar vários dos mais perigosos criminosos. Mas eu garanto que vai ser totalmente rotineiro. E sabe aqueles apetrechos que ele dá para elas depois para elas poderem realizar a missão? Hoje vocês vão ter batons laser, o relógio de pulso encolhedor, as botas com sola de sucção, o anel de diamante com mini projetor 3D e, finalmente, granadas de pó de cebola altamente concentrado. É basicamente isso aqui para física, certo? Para nosso estudo físico, esses são os apetrechos que vamos utilizar para os nossos estudos, certo? Bom, para explicar o que são grandezas físicas, deixa eu logo explicar uma coisa sobre uma característica do estudo de física. Física é uma ciência experimental. Ela lida com medidas, certo? Tudo que ela estuda é necessário ser medido. Então, para que vocês compreendam melhor a importância das grandezas para a física, eu vou dar um exemplo para vocês. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre Galileu e a sua teoria de que se os corpos eles forem lançados à mesma altura, eles vão levar o mesmo tempo para chegar ao chão. Ou seja, se eu solto 2 objetos que estão na mesma altura, eles chegam no chão ao mesmo tempo. Nenhum chega mais rápido do que o outro, mesmo que um seja mais pesado e o outro seja mais leve, certo? Já que vocês sabem dessa teoria, então se eu digo para vocês que eu vou soltar esses 2 lápis a essa altura, vocês logo concluem que eles vão chegar ao mesmo tempo no chão. Bom, se eu mudo a altura de um ou a de outro e deixo eles distantes dessa maneira, meio que inconscientemente vocês chegam à conclusão de que eles vão atingir o chão em tempos diferentes, certo? Esse que está aqui abaixo ele vai atingir primeiro e esse que está aqui acima ele vai atingir depois. Ou seja, vocês meio que inconscientemente compararam a altura que eles estavam submetidos, certo? A altura em que eles estavam da primeira situação, que era essa, e a altura que eles estavam na segunda situação, que era essa. E comparando essas duas alturas, vocês chegaram a conclusões diferentes, certo? Essas alturas são grandezas físicas. Ou seja, comparando grandezas, vocês observaram que em situações diferentes, o mesmo fenômeno, ele pode dar resultados diferentes. É essa a importância das grandezas para a física, certo? O estudo delas é importante por causa disso. Bom, as grandezas físicas elas são importantes até para uma teoria científica ela ser aceita. Cara, tipo, se tu cria uma teoria científica, certo? Ali tu escreve um artigo científico, seja ele de física ou não, bom, ele deve apresentar grandezas, certo? Pelo menos de física, ela deve apresentar grandezas físicas, porque se não apresentar medidas, se não apresentar dados que possam ser reproduzidos por outros físicos lá no laboratório deles, o seu artigo ele simplesmente vai ser rejeitado. A sua teoria ela pode até estar correta, mas se tu não apresentar grandezas físicas, ela vai ser de cara rejeitada, certo? Como nas palavras do físico Kelvin, se tu pode medir aquilo que tu tá falando e expressar aquilo em números, então tu sabe alguma coisa daquilo que tu tá falando. Para tu ver a importância que tem as medições, tanto na física quanto na química, na biologia e em qualquer outra área
experimental, certo? Qualquer outra área de conhecimento empírico. Então, meio que o papel das grandezas físicas nos estudos científicos é basicamente, ela tem um papel de você estar passando a confiança para outra pessoa de dizer assim, é isso que eu fiz, isso que eu comprovei é verídico. Se você quiser fazer por si mesmo, tá aí o manual, a receita. Exatamente isso, é para você mostrar para outra pessoa que é meio que um sustento para os seus argumentos, certo? Para os seus argumentos eles ficarem mais bem sustentados, para eles terem mais uma firmeza ali, tipo, olha, isso aqui, essa teoria que eu criei, ela está certa por causa disso, disso e disso. Os dados foram esses e aqueles, os procedimentos foram esses e aqueles. Se você quiser reproduzir aí para ter certeza, você pode reproduzir para tentar me refutar, para tentar complementar alguma coisa, para tentar dizer que isso ou aquilo está errado, isso ou aquilo está certo. Grandezas é basicamente isso, tudo que pode ser medido, e a importância delas para a física é porque elas são dados que nós utilizamos nos nossos experimentos. Beleza? Vamos falar agora sobre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares, certo? Porque grandezas como aceleração, pois podemos medir a aceleração do corpo, podemos medir a velocidade, podemos medir comprimentos, podemos medir o tempo, certo? Em segundos ali, podemos medir temperatura, podemos medir força, podemos medir diversas coisas. E todas essas coisas que podemos medir estão separadas em 2 grupos, que cada grupo apresenta uma característica única, certo? E por isso que elas são separadas, porque é bom a gente separar, vocês vão entender depois por que é bom a gente separar, porque tem uma propriedade ali delas duas que é diferente. Então, dada a importância das grandezas físicas, pensem comigo. Se eu falo que eu vou ali na padaria, por exemplo, a padaria fica uma distância da minha casa, certo? E dá pra medir essa distância? Sim, dá. Tipo, pode ser 10 metros de distância, certo? Pode ser 5 metros de distância, pode ser 1 metro de distância, se eu morar na padaria. 10 centímetros, pô, 10 centímetros. 10 centímetros pode ser, eu posso estar... Pode ser 10 centímetros se eu morar na padaria. Bom, dado o conceito e a importância das grandezas físicas, vamos pensar um pouco. Se eu vou aqui da minha casa até a padaria para comprar pão, eu percorro uma certa distância, certo? Essa distância que eu percorro, dá para medir, correto? Dá para medir essa distância, dá pra gente saber se foi 10 metros, 5 metros, se foi 50 metros, se foi só 1 metro, depende. Dá para medir também quando eu vou ali na farmácia, dá para eu subir ali na balança e saber a minha massa corporal. Eu particularmente peso 60 quilos, é a medição da minha massa. Você tem uma massa diferente aí, Lameck também tem uma massa diferente. Agora, digamos que você está olhando para um mapa. Tem um mapa aí na sua frente e você sabe a posição de um carro, sei lá, do seu pai foi na padaria, foi de carro, certo? A padaria fica do outro lado e foi de carro e você está olhando para o mapa, vendo a posição dele, certo? Tecnologia do caramba. Diga que é Harry Potter, pô. Isso. Aquele que se mexe. E você tá vendo a posição dele. Bom, ele liga pra você e ele te manda uma mensagem falando: filho, eu tô a 80 km por hora. Então, se não necessariamente ele está voltando pra casa, então a gente não sabe, então, pra onde ele está indo, certo? Ou seja, a gente, apesar de saber a intensidade do movimento dele, certo? A velocidade dele, 80 km por hora, nós não sabemos necessariamente que direção ou sentido ele está seguindo, certo? Para onde ele está indo. Ele pode estar voltando para casa, ele pode estar indo passando em outro lugar para comprar uma outra coisa e depois ir para casa. Há várias possibilidades. Bom, então percebemos aqui que existem 2 tipos de grandezas. Uma grandeza que não basta falar a sua intensidade, certo? O número, daquele número lá, seguido de alguma coisa. Nós temos que informar alguma coisa a mais, tipo para onde aquilo está apontado, certo? E temos uma outra grandeza da qual só precisa de uma informação mesmo ali, que é a intensidade. No caso, quando a gente fala o quanto a gente pesa, né, a nossa massa corporal, não faz sentido a gente falar, eu falar, por exemplo, eu tenho 60 quilos apontado para a direita, 60 quilos apontado para a esquerda. Quilo é uma grandeza, certo? A massa é uma grandeza escalar, então não faz sentido você dar essa informação a mais. Agora, velocidade não. Velocidade, se eu falo que o carro ele tem 80 km por hora, faz sentido perguntar para onde está direcionado o movimento dele. Bom, tendo em vista esses 2 tipos de grandezas que eu mostrei aqui para vocês, os físicos eles decidiram separar em 2 grupos essas grandezas. As escalares, que só precisam de uma informação é o suficiente, e as vetoriais, da qual não basta apenas uma informação, é necessário ali mais 2 informações que eu vou explicar para vocês que informações são essas, certo? Bom, voltando
falando aqui, eu escrevi aqui no quadro a característica das grandezas escalares, que é a sua intensidade, certo? E as 3 características das grandezas vetoriais, intensidade, direção e sentido. Sendo direção e sentido, as 2 características que vai nos responder a pergunta do para onde. Agora, para vocês entenderem a diferença entre direção e sentido, eu vou citar mais um exemplo aqui para vocês. Imagine que sua mãe saiu de casa, ela não disse para onde foi, ela não disse a velocidade que ela estava, mas ela te deixou uma tarefa. Ela disse que vocês teriam que encher as garrafas d'água e colocar elas na geladeira, pois elas estavam vazias. E daí passa um certo tempo e você ainda não fez isso. Com certeza você vai apanhar se não fizer, né? Você ficou vendo videozinho no YouTube. Exato. Você ficou assistindo aulas do Exatamente. Você ficou assistindo aulas do Exatamente, estava muito empolgado aí. Isso. Se esqueceu, né? Enfim. Bom, você não sabe, então, mesmo olhando para um mapa, você não sabe onde ela está, você também não sabe para onde ela está indo, nem se ela está voltando, nada. Você só sabe que ela saiu e já faz um tempo que passou. Agora, digamos que ela te mandou uma mensagem. Digamos que ela falou, filho, eu fui na padaria, a padaria tal, certo? E você sabe qual é essa padaria, e eu estou a 80 km por hora. Essas são as 2 informações que ela te passa. Bom, se você sabe qual é a padaria, então, olhando para o mapa e analisando o ponto onde fica a sua casa e o ponto onde fica a padaria, você já sabe qual direção ela seguiu para ir à padaria e voltar. E você sabe também a intensidade do seu movimento, que é de 80 km por hora. É o quão rápida ela está, certo? A intensidade. E a direção você sabe também. Mas você não sabe se ela ainda está indo ou se ela já está voltando. Ou seja, você precisa saber disso porque se ela ainda estiver indo, então ainda dá tempo de tu encher ali as garrafas e colocar dentro da geladeira numa boa. Agora, se ela já estiver voltando, aí tu vai ter que dar uma apressada. Essa informação você não tem. E essa informação do indo ou voltando é o que caracteriza o sentido. Para ficar um pouco mais claro, direção a gente pode basicamente caracterizar como direções horizontais, certo? Direção horizontal aí, para quem tem dúvida, é essa daqui, certo? Isso aqui é uma direção horizontal, isso daqui é uma direção vertical, e não só horizontal e vertical, podemos também ter direções diagonais, certo? Todo tipo de diagonal aí. Agora, observe que mesmo que eu diga a direção do movimento de um objeto, diga que ela é horizontal, eu ainda posso fazer uma outra pergunta. Tá, mas ela está indo para a direita ou para a esquerda? É aí que está o sentido, certo? A direção aqui, nesse caso desse movimento desse objeto, desse círculo aqui, digamos que esse círculo aqui, essa bolinha, ela esteja se movendo horizontalmente. Se eu falo que esse objeto está se movendo a 10 km por hora, eu tenho a intensidade. O quão rápido ela está, certo? A intensidade. Se eu falo que o seu movimento ele é horizontal, eu tenho aqui a sua direção, beleza? Agora, se eu falo que ele está se movendo para a direita, então eu tenho o seu sentido. Se eu falo que ele está se movendo para a esquerda, eu tenho também o seu sentido. Ou seja, veja que o sentido ele meio que está contido dentro de direção. Depois que informamos a direção, precisamos informar ainda mais o sentido. Então, para concluir, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, e todas as grandezas que podemos medir, tudo aquilo que podemos medir, está dividido em 2 grupos. O grupo das escalares e o grupo das vetoriais. Onde as escalares são aquelas grandezas da qual necessitam de apenas uma informação, que é a intensidade, certo? É o quão grandioso ela é. Agora, as vetoriais, não. As vetoriais, elas necessitam da intensidade, que também é característica das escalares, só que precisam de outras 2 características a mais, que é a direção e o sentido, onde a direção ela pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser numa diagonal, e o sentido ele vem depois que informamos a direção, certo? Se eu dou a direção horizontal, eu posso dizer que o sentido do movimento ainda é esquerda ou é direita. Há essas 2 possibilidades. Ou seja, naquele exemplo que eu estava falando da mãe, certo? Que saiu para ir comprar pão, mesmo que você saiba a direção do movimento dela, onde está a sua casa e onde está a padaria, você sabe a direção do movimento dela, mas você ainda não sabe se ela está indo ou se ela está voltando. Há ainda essas 2 possibilidades, beleza? Bom, agora eu vou aqui apagar o quadro e agora vamos para o próximo tópico, que é falar sobre as unidades de medidas que estão intimamente relacionadas com as grandezas físicas, e vocês vão saber o porquê, beleza?
o que é que acontece? A gente percebe que para comprimento e para massa existe uma certa quantidade, digamos assim, uma quantidade padrão. No caso, a unidade padrão ou quantidade é aqui no comprimento é o metro e na questão das massas é a grama. Ou seja, todas essas demais siglas aqui, todo esse km, hm, etc., e aqui para as gramas também, ela vai sempre estar baseada, relacionada com a sua unidade padrão, sua unidade central, que é aqui o metro e é aqui a grama.